né? Tudo Agora sim. Oba! Agora vai. Agora vai. Show. Deixa eu já virar um pouquinho a minha câmera aqui, vamos ver se conseguimos pegar a imagem ali do fundo. Ok. E daí vai ficando, passando umas imagens aí, a gente vai batendo um papo. Se tiver alguma imagem que tu quiser parar, Marcelo, em algum momento para falar, eu aproximo mais a câmera aqui e Não, a gente vai trocando uma ideia. eu acho que mais do que imagem, vale o conteúdo da conversa, né? Show de Porque bola. a gente entende que as lives já estão um pouco desgastadas no conceito dela, né? Não sei se você tem essa percepção também. As pessoas estão um pouco angustiadas dessa coisa virtual também. O virtual foi uma grande solução, mas ao Mas mesmo cansa, né? tempo ela cria um grande vazio. Ela E o mais cansa. difícil é você manter os seguidores aqui, né? Atentos. Manter eles Exatamente. durante uma hora. O que a gente entende de uma live, falando para os nossos amigos aí, é que o efeito residual dela muitas vezes é melhor do que a própria live, né? Às vezes a gente entende que o que vai ficar para as pessoas verem depois lá na página do Território da Paisagem e também no nosso, que depois a gente também publica isso, que dá muita visualização depois. Então Muita, muita. a gente não poderia jamais perder as oportunidades de estar usando essa ferramenta que veio para ficar. Exatamente, exatamente. Mas aí, Marcelo, como é que tu estás? Me conta um pouquinho de ti, como é que tá a tua situação, como é que tá a tua vida aí, como é que estão as coisas por aí? Eu acho que eu sou um privilegiado, É mesmo? porque eu acho que eu sou um privilegiado, primeiro porque eu trabalho em ambientes abertos quando nós não estamos trabalhando em projeto. Em projeto, a gente consegue trabalhar remotamente. Então, as pessoas do escritório, que hoje nós somos uma equipe de 4 pessoas, a gente consegue trabalhar de casa. O Zoom veio para ficar, o Google Meet também. Então, a gente acabou ganhando um presente do cliente e do mercado, que é poder fazer reuniões remotas. São Paulo, para você fazer uma reunião, você tem que programar pelo menos 3 horas. A primeira hora é de deslocamento, a segunda hora é do retorno, e a uma hora, quando muitas vezes é mais do que uma, é para a própria reunião. Sim. Então, a gente fica com uma agenda espremidíssima, que nos momentos de grande produtividade, a gente só consegue fazer 2 reuniões por dia. Então, nesse sentido, agora a gente consegue fazer 4, 5 reuniões por dia. Isso, entenda bem, quando o mercado retomar, né? Porque o E mercado ela, está bom? Está bom. Houve uma melhora? Houve. Mesmo com a pandemia? Mesmo com a pandemia. A gente tem que entender que no nosso trabalho a gente tem a área de projeto e também tem a área de execução de obras. A parte de execução de obras, houve um atraso até que ela pegasse de novo no tranco. Nós passamos por um momento de muito terror, de muito susto. A gente entendeu que a pandemia, que a doença, que o Covid era uma coisa séria e que a gente não sabia como lidar. Então todo mundo se afastou. As obras pararam, houve um distanciamento brutal mesmo entre a fase de projeto e a fase de campo, e naturalmente, depois de 40, 50 dias, tudo foi retomando e a gente agora começa a trabalhar com uma certa celeridade no campo. Ou seja, a parte de execução de obras, comércio de plantas ornamentais e manutenções estão se normalizando e trazendo, no caso da minha empresa, um retorno esperado, porque a gente viveu um hiato aí bastante significativo. Mas quando eu digo que eu sou privilegiado, é porque neste período de pandemia eu consegui me organizar como viveiro, mas como viveiro, eu digo de estocagem e de venda.
A minha produção não parou. No interior, em São Miguel Arcanjo, não houve esta paralisação, porque as pessoas também moram na minha propriedade. Dos meus 7 funcionários na fazenda, 3 moram dentro e 4 moram vizinhos. E todos vêm de moto. Ou seja, a gente continuou produzindo, a gente continuou colhendo e estamos nos estruturando para a gente ter realmente materiais bem selecionados, sangrados para os nossos colegas aí paisagistas. Eu, na realidade, estou falando muito pensando que a maioria dos nossos ouvintes são colegas interessados e apaixonados por paisagismo. São, a maioria são. Falando... Exato. Então, nesse sentido, esse material que a gente conseguiu preparar, conseguiu colher, conseguiu envasar, ele está num processo de cura para entrar para o mercado. E até sugiro, se algum dia nós pudermos fazer uma outra live, que a gente fizesse com ela do meu viveiro, que seria uma live espetacular. Com certeza, fazer com a luz do dia daí. Com a luz do dia, no viveiro, mostrando um pouco o que é tendência de mercado, o que é moda. Show de bola, com certeza, vamos marcar sim. Tenho certeza que a galera vai adorar. A gente fala um pouco, eu falei há pouco da moda, né? E realmente o paisagismo também é moda. Se a gente fosse falar em paisagismo há 3, 4 anos atrás, o que estava na moda era capim. Se a gente for falar 10 anos atrás, o que estava na moda era o bucho-bola. Se fôssemos falar há 20 anos atrás, 25, 30, o que estava na moda eram as coníferas. E o mercado foi entendendo que era preciso pensar com o nosso clima, com a nossa vegetação e com a nossa, que é já tendência quase obrigatória, a utilização de espécies locais e nativas. A gente a vida inteira importou muito o conceito europeu de fazer jardim. É embrionário o paisagismo no Brasil, sendo bem honesto. Sem dúvida. Embrionário. Sem dúvida. A gente vive do modernismo como escola mesmo de paisagismo, época de Warszawski, casa modernista, que trouxe um pouco desse conceito de arquitetura e paisagismo mais brasileiro, não nativo, porque existe uma distância muito grande entre o paisagismo brasileiro e o nativo. O nativo, a gente vai para os biomas que a gente tem, e isso tem que ser entendido profissionalmente. Você no sul tem um paisagismo diferente do nosso aqui de São Paulo. Totalmente diferente. E tem a gente usa muita planta que veio do sul, porque tem plantas que têm um espectro de adaptação boa. Sim, exatamente. Mas se você levar para o Rio de Janeiro, você já não implanta um jardim do sul. Já não faz. No Rio de Janeiro. E exatamente, já não faz. Quando você começa a trabalhar com o comércio de plantas, você entende que existem nichos produtores de plantas ornamentais. A gente tem o pessoal do sul, que foi muito forte. Durante anos mandaram plantas para São Paulo. Depois subiu um pouquinho aqui para Santa Catarina, que virou o grande polo, porque já era mais perto de São Paulo e o clima tinha condição de proximidade e aclimatação. Mas vocês do sul e de Santa Catarina dificilmente chegavam a vender plantas no Rio de Janeiro. E a minha escola é a carioca, em termos de paisagismo. Olha só, que interessante. Que são escolas completamente independentes de São Paulo, tá? O engraçado é que o carioca quer fazer jardim com um sotaque de paulista. É mesmo? Muito! Eles querem ter fórvio, eles querem ter moréia, eles querem ter bucho-bola, eles querem ter azaleia. E nada disso prospera.
As minhas orientações paisagísticas seguiram um conceito de Burle Marx, que também apresenta um conflito projetual, porque Burle Marx, na essência dele, é um paisagista europeu que valorizou as plantas brasileiras. Mas por que europeu? Porque a cultura dele, o alimento dele, foi todo vivido na Europa. Então ele tinha essa cultura dos jardins ingleses, por exemplo, e se você for ver a obra de Burle Marx, a composição arbustiva, herbácea e dos canteiros lembra muito os jardins ingleses. E nesse sentido, a gente entende que a gente precisa interpretar os biomas, os climas, para poder acertar profissionalmente. Se você me perguntar qual é o teu estilo preferido, para mim, eu prefiro estilo praia. Eu amo jardins de praia. Eu acho que esse é um dos grandes, eu acho que essa é uma das grandes questões assim para a gente entender enquanto profissional de paisagismo, né, Marcelo? A gente entender qual é o local que a gente vai implantar um projeto, quais são as características regionais daquele local, tanto climáticas quanto da própria fauna local. E também tem uma outra coisa extremamente importante que eu acho que a gente precisa considerar, que qual é a cultura daquele local. Claro que vai ter uma variação aí entre jardins privados, mais exclusivos, mais escondidos, e jardins que têm uma visão de um público maior. Mas a questão cultural a gente também não pode abrir mão na hora de fazer projeto, né? Porque... Projetos regionais, cultura local, utilização de materiais da região, seja ela vegetativa, seja ela até de minerais, porque você, por exemplo, está lá na Bahia, tem uma origem grande de pedras que se usa para revestimentos, para pisos, decks e outros usos quaisquer. Você não vai mandar pedra de São Paulo. Você não vai mandar material com esse custo logístico de transporte. Então, você, na realidade, valoriza a cultura local, fazendo uso e dando dignidade ao material que é dali e às espécies dali. Eu tive uma experiência profissional durante uns 10 anos no sul da Bahia, que é onde eu realmente me esbanjei como paisagista, primeiro porque era de frente para a praia. Segundo, que era no sul da Bahia, que é um dos melhores climas para se fazer jardim. A gente fala Bahia e pensa que é sertão. E não é bem assim. Lá a umidade é 70%, 80%. Isso não desobriga você ter uma irrigação criteriosa, tá? Porque quando vem o calor, é de rachar. Mas a umidade... Vem mesmo, né? Então, você tem uma umidade relativa que favorece muito ao desenvolvimento dos jardins, mas, ao mesmo tempo, você tem um sol muito tórrido, que se você não tiver irrigação, os jardins não prosperam. A gente essa questão da irrigação... Essa questão da irrigação é outro ponto extremamente crucial, acho que importante da gente debater sobre isso, porque pegar a realidade aqui do Rio Grande do Sul é outro local que os nossos índices pluviométricos aqui são índices assim que às vezes eu conto para as pessoas, elas não acreditam, de tanta água que a gente tem aqui. Mas, se eu não tiver um sistema de irrigação instalado criteriosamente, bem pensado, eu vou ter aquela sazonalidade. E aí, nos períodos onde eu tenho escassez de água, aí eu vou ter um problema muito sério de desequilíbrio hídrico, né? A gente tem dois momentos críticos, que é o veranico, que é o período de estiagem do verão, que existe, com os desequilíbrios ecológicos, com o destempero geográfico que a gente tem aumentado períodos longos de seca, e no verão ele se chama veranico, porque no verão a gente entende que é o período das chuvas, pelo menos para a região sul.
Ao Uhum. contrário da região acima do Rio de Janeiro, o inverno do Rio na Bahia é chuvoso e o verão é seco. Olha que inversão climatológica. No sul, incluindo São Paulo, a gente tem o inverno como seco e o verão como molhado. Na Bahia é o contrário. Então, o invernico, que é perigosíssimo e que as pessoas muitas vezes não entendem, porque está frio, a planta não precisa de água. Ao contrário, a planta precisa de água sim, inclusive porque a umidade relativa do ar é menor. Sim, E a planta não exato. tem essa troca. Então as plantas sofrem muito, elas ficam muito debilitadas nesses períodos de seca. Mas a verdade é que a irrigação se tornou equipamento obrigatório. Jardins acima de uma determinada metragem, que eu vou lhe dizer que, na realidade, com 200 metros quadrados, já está todo mundo pensando em fazer irrigação, ao contrário do que foi a vida inteira, porque também os jardins hoje, que é um grande mercado, que é o jardim da segunda moradia, a casa de campo, a casa da praia, a fazenda, são áreas muito grandes, que se você não tiver irrigação, você não consegue administrar mão de obra para cuidar disso e o investimento vai por água abaixo. Aí é que está o ponto, né? Porque Aí, a gente faz um investimento alto num jardim desses, né? A gente sabe que fazer um jardim bem feito, de grande porte, não é uma coisa barata. não é. E se for, Podemos falar e se miseravelmente aqui em R$ 100 por metro quadrado, só para tumultuar aí a turma e deixar a turma preocupada. Eu adoro falar em números. números são ótimos. Vamos falar um pouco de números. Vamos falar um pouco de números. Porque é exatamente isso. E aí a gente faz um investimento aí e vai economizar na irrigação. Exato. E aí instalou o jardim e dá uma zebra de, em 2 meses, pegar uma seca. Faz o quê? E perde tudo. Refaz, compromete o profissional. O profissional que hoje entra numa obra e não especifica que tem que ter irrigação para dar garantia, ele está cometendo um suicídio. Então, Exatamente. nós, profissionais, temos que fazer esse coro coletivo, todo mundo gritando junto, cantando junto. Precisamos de irrigação em obra. Eu já estou numa fase da minha vida profissional que eu estou querendo desacelerar. Mas é que a profissão é tão apaixonante que eu não consigo. Então, É né? verdade. A gente sofre muito com a nossa mão de obra, sofre um pouco com os clientes também, mas a gente descobre como é maravilhoso trabalhar com paisagismo, porque o paisagismo é a alma de uma casa. E a gente se sente extremamente realizado de colocar a cereja do bolo. Por quê? Porque uma casa pode ter um belíssimo projeto, mas se ela não tiver uma grama, ela não está vestida, ela não está calçada. Ela vai sempre Então, parecer uma obra, né? Tu sabe que eu estava comentando com a minha colega Juliana, né, a Júlia, aqui do território, ela me mandou uma imagem de um projeto que ela vai fazer agora, e daí ela disse, vou fazer o projeto dessa loja aqui, assim, assim, assado. Eu digo, tá, essa loja abre quando? Não, já está funcionando. Mas para mim isso é uma obra. Né? Exato. Ela pode ser linda, excelente o projeto. Se não tiver a parte externa bem feita, ela vai continuar parecendo uma obra. O Nereu, só para não deixar aí o Nereu sem essa resposta, ele falou, o inverno aqui é úmido e frio. Tudo bem, a gente pode até entender da umidade local, mas geralmente os nossos invernos são secos no sentido de chuva. Ajuda um pouco a umidade atmosférica? Bastante. Mas as raízes precisam absorver essa água, mesmo que o metabolismo seja menor, porque tem menos atividade biológica, menos atividade metabólica. Mas então, reforçando a ideia, mesmo com um inverno úmido, ele não tem água, ele não tem chuva.
E então você tem que fazer essa reposição imediatamente para que a gente possa garantir. O que o Nereu acho que está querendo te dizer, Marcelo, é que aqui no Rio Grande do Sul, propriamente dito, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, e principalmente algumas regiões do Rio Grande do Sul, aqui como a Serra do Rio Grande do Sul, a Campanha do Rio Grande do Sul, tem algumas regiões específicas que a gente tem um índice de um volume de chuva. Tradicionalmente, ou historicamente, o nosso volume de chuvas ele é muito regular durante o ano todo. Então, chove de janeiro a janeiro em volumes muito altos. Mas daí acontecem algumas coisas assim. No inverno de 2019, a gente pegou 65 dias, se eu não me engano, 65 dias corridos com chuva. Olha, que beleza. Não, beleza, mas também... né? Traumático também. É traumático. E aí a gente saiu do inverno, deu uma amenizada ali no período da primavera. Em novembro deu uma chuva boa. E de novembro até maio não choveu mais. Aí a gente passou praticamente assim, ó, de novembro a maio a gente teve umas 3 chuvas medianas, mas bem medianas. Então a gente teve um problema sério esse ano de chuva aqui no Rio Grande, mas sério a nível assim alarmante. Coisas que a gente aqui não está acostumado. Mas via de regra, agora o inverno novamente está sendo muito chuvoso, né? Então o nosso inverno esse ano novamente está sendo... Bom, de ontem para hoje a gente teve mais de 200 milímetros de chuva aqui em Nova Petrópolis. É uma coisa assustadora. Nossa! Realmente, a gente viu algumas imagens assustadoras, né? Tivemos até um tornado. Mas isso tudo é importante para a gente entender que a gente já não tem aquele clima regulado, e que a gente obrigatoriamente tem que se prevenir disso. E sem dizer que a irrigação, nos períodos de inverno rigorosíssimo com possibilidade de geada, ela permite uma proteção contra a geada. Porque se você for entender, as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque quando você tem um risco de geada, se você fizer uma irrigação, você evita esse congelamento. Você está entendendo? Então você bate uma irrigação e ela evita esse risco de geada. Exatamente. Isso é uma informação extremamente importante e para o paisagista, para a pessoa que faz projeto, isso tem que estar na veia, né? Porque se tu não souber disso aí, é uma informação básica que na hora que tu passa para o teu cliente, tu previne um monte de problema, mais um monte de problema, né? E muitas vezes o resultado paisagístico ele não vem no momento de implantação, e é o que eu gosto de dizer. Meus jardins são estruturados, mas eles precisam de um tempo. Eu preciso de 2 primaveras. Dependendo do ano em que você fizer a implantação, você consegue ganhar 6 meses nisso. Eu adoro fazer jardim no início da primavera. É uma delícia. Não gosto de fazer jardim no fim do inverno. Não gosto no fim do verão. Por quê? Porque a gente já está com as chuvas terminando e entrando num período de dormência. Então a planta acaba perdendo aquela velocidade, mas a gente não decide por isso. Quem decide isso é o calendário da obra. Mas exatamente. Se me perguntassem qual é a tua data preferida, não há como considerar outra data senão o início da primavera, porque você tem aumento de temperatura, aumento de umidade e aumento da frequência das chuvas. Ou seja... sem dúvida. Se deixar a gente escolher, a gente vai plantar só em setembro e outubro. Mas a gente, tecnicamente falando, depende, né, das condições climáticas. Então, né? Também não vamos ficar se apegando a detalhe agora, né, Marcelo? Não dá. Os detalhes importantes, né? A gente tem que trabalhar, mas exatamente isso. Essa tua fala é muito legal,
porque eu concordo, quer dizer, muito legal para mim, porque eu concordo contigo, né? Então, porque a gente planta na primavera, aquilo é muito gostoso, porque eu gosto muito dessa pegada de deixar o jardim maturar. Olha só, eu preciso de 2 primaveras. Então, tá, mas quanto tempo vai levar para o meu jardim crescer? Olha só, eu estou plantando aqui início da primavera. Até dezembro, esse conjunto de plantas aqui vão crescer e vão explodir. Essas outras plantas aqui, elas vão levar 1 ano. Aquele outro conjunto lá vai levar 2, e aquelas árvores vão levar 10. Exato. Então isso é muito legal, é isso que encanta no paisagismo, porque ele é um projeto que ele vai se renovando a cada ciclo, né? Exato. Quero dar um beijo para o Marcelo Mujali aí, que entrou, e também quero fazer um comentário de alguém aqui que já passou aqui nas informações, dizendo que o cliente tem sempre a expectativa de ter um jardim mais amadurecido, né? Eu acho isso fantástico, mas a gente tem que entender que isso está diretamente relacionado ao grau de investimento de cada jardim. Quanto mais adulto, maior é o custo. E a gente tem vivido momentos delicados de orçamento. E nós, infelizmente, somos um dos últimos da cadeia, quando o orçamento da obra já está lá embaixo. E em todas as escalas, né, Marcelo? Desde os projetos mais econômicos até os projetos mais tops de maior investimento, todos eles estão precisando racionalizar. E eu acho que essa percepção ela está muito mais relacionada a uma percepção de nicho de mercado do que a um reflexo do mercado como um todo. Porque eu converso, a gente está conversando assim com... A minha meta é conversar com todos os profissionais de paisagismo do Brasil nos próximos meses aí. Mas a gente está conversando com muita gente e a gente fala sobre isso. Como que é a tua percepção? E tem alguns profissionais que nos trazem essa leitura. Não, olha só, o cliente ele quer ver o jardim pronto, ele não quer enxergar terra no jardim, ele quer ver o jardim pronto. Isso é uma realidade. A minha realidade é um pouco diferente. A minha realidade, ela vai assim, não, Michael, olha só, eu quero um jardim para crescer. Não, peraí, um jardim para crescer, ele é bem diferente, né? Tu vai enxergar terra, tu vai enxergar planta menor, ela vai desenvolver. Então, são perfis diferentes, completamente distintos. Bom, eu vou fazer um comentário que faz muito parte... Primeiro eu quero mandar um beijo para a Audrey, minha mulher, que me mandou um coração e boa sorte. O Flavinho, que é um grande craque do futebol. Eu não consigo ler todo mundo, mas deixo aqui meu carinho e agradecimento pela presença. Mas em relação a essa questão de deixar terra aparente, as pessoas promovem um plantio super populoso para atender o cliente, sendo que isso vai gerar problemas futuros de manutenção. Eu tenho visto jardins que você não consegue nem entrar nele para fazer manutenção, porque o adensamento populacional é tamanho que o jardim começa a se tumultuar, começa a ficar complicado. E as pessoas esquecem da escala e do tempo, que é uma questão fundamental. Porque quando você projeta, você tem que botar o 4D na parada. Eu vou plantar isso aqui. O que vai acontecer com essa espécie daqui a 6 meses? Qual é a distância ideal de plantio? O quanto essa planta cresce por ano? Ou seja, jardins geralmente precisam de reformas, precisam de reparos, ajustes, por questão de adensamento, crescimento e sombra. Você não tem um jardim estável para o resto da vida. Não tem. E o jardim, quando evolui, você vai suprimindo algumas espécies dele que no início você plantou. Você planta um guaimbé, por exemplo, que está na moda. O guaimbé agora é a planta do mercado. Né?
as folhagens tropicais que ganharam a simpatia do mercado, o mercado brasileiro de jardins, ou tropical, vamos falar, porque nós vivemos essa faixa tropical e subtropical, né? O subtropical é próximo, mas já não é mais Jardim de Pinheiro, já não é mais Jardim de Bucho-Bola. O mercado já não olha com bons olhos para isso. Eu tenho me sentido tão feliz. Tu falou no início da conversa que você se acha uma pessoa abençoada. Eu vou te dizer que eu me sinto também. Porque toda vez que eu... Assim, ó, mais de 90% dos meus clientes, para não dizer todos, a gente vai visitar o viveiro para olhar plantas e tudo mais. E aí eles olham algumas plantas e dizem, bah, essa planta aqui eu não suporto. E normalmente está relacionado ao bucho-bola, ao podocarpus, à cica. Mas não suporta porque são plantas que particularmente eu adoro. Não uso, mas eu gosto. Só que eu não gosto do que as pessoas fizeram com elas. Exatamente. A Mel aqui, ela está comentando a respeito dessa questão que você tá falando aí, né, Marcelo, das plantas crescer e com o tempo elas... quando a gente faz um super adensamento, muitas vezes em 2 ou 3 meses, se for forração de solo, em 2 ou 3 meses você vai estar perdendo muda. E aí eu me lembro de um caso de uma cliente específico que eu fiz o plantio, ela olhou, Michael, tem pouca planta. Eu digo, não tem pouca planta, é a quantidade certa. Não, mas tem pouca, olha só como está espaçado. Eu digo, não, olha só, ela vai crescer, vai ocupar esse espaço. Na verdade, eu até coloquei um pouquinho mais do que devia. Expliquei toda a parte técnica para ela, terminou, ela olhou, Michael, eu entendo o que você está falando, mas eu preciso ver cheio, senão me incomoda o olho. Nesse momento, depois que você esgotou os seus argumentos técnicos, eu entendo o seguinte, só te resta uma coisa, ser franco com o cliente. Olha só, eu vou fazer para ti. E o que eu disse para ela exatamente essas palavras, olha só, fulana, eu vou fazer para ti. Até porque financeiramente para mim é melhor, eu tô te vendendo mais plantas, né? Então eu tô lucrando mais. No entanto, eu preciso que você saiba o seguinte, em 3 meses vai morrer planta e você vai me chamar para fazer raleio e a gente vai botar planta fora. Você tá ciente disso? Não, eu sei, tá, beleza, então vamos fazer. O cliente tem que estar ciente. Essa é uma questão. Essa é uma questão bastante delicada, que você tem que trabalhar com a psique do cliente. Porque o cliente, ele tem essa ansiedade. Quero mandar um beijo para o Shed, que é um grande parceiro meu, e o Walter Ramires, que é um outro grande parceiro que me trouxe uma das maiores alegrias como profissional do mercado, que foi fazer Rock in Rio com ele. Porque dentro do meu mercado de paisagismo, que vale a pena abrir o olho também dos nossos colegas, existe o mercado de produção de eventos, cenografia paisagística. E o Rock in Rio é um dos meus grandes marcos históricos de trabalho em produção de show. E ele faz um comentário bastante interessante. É possível colocar no currículo a jardinagem ou o paisagismo? Eu acho que deveria ser uma matéria optativa em alguns cursos não superiores. Por quê? Porque ela está intimamente relacionada com o meio ambiente. E meio ambiente, hoje, deveria ser matéria obrigatória como forma de conscientização. Agora, para transformar isso em matéria obrigatória ou optativa, é um trabalho que a gente deveria fazer muito, mas que profissionalmente ainda o paisagista não é nem reconhecido. Se ele não for arquiteto, ele não tem o seu CAL, ele não tem a sua certificação como profissional. Existe uma briga no mercado para fazer o profissional do paisagismo ser reconhecido como um profissional. Beijo, primo. Agora, isso tudo... pode falar, por favor. Você sabe que esses dias a gente fez um bate-papo aqui com a Eliana, que tá da presidente da NP aí, né? Falando sobre esse processo de regulamentação. A briga é antiga, né? A briga é antiga. Ela é engajadíssima com isso. Quando eu falei isso, eu já pensei nela. Porque ela não tem como não lembrar dela, né? Porque ela levanta a bandeira e vai para cima, né? Sim, ela é guerreira. E olha, que a gente não tem uma associação consolidada, hein?
A ANP, Associação Nacional de Paisagistas, ou de Paisagismo, ela foi nascida, ela foi criada no meu escritório. Só que a gente Olha não só. tem este grupo estruturado, existe ainda um certo distanciamento profissional. Essas lives, ela nos aproxima muito do profissional. E isso é muito legal. Eu adoro dar palestra, eu adoro fomentar o desconforto, a polêmica, porque é só nessa condição que você cria fermento para tomarem novas decisões. Porque se você for pacífico, se você não tiver um palanque, a gente não consegue mudar o sistema que está aí. E a gente, infelizmente, não é unido. É meio cada um por si e Deus por todos. A gente precisa passar por esse processo ainda. Você sabe que o território da paisagem nasceu com esse sonho, né? Que é o sonho de trazer a classe profissional para próximo, fazer a reunião dos profissionais, fazer essa união, fazer esse engajamento. Então a gente não tem a menor pretensão de ser uma associação, de ser um sindicato, qualquer coisa parecida. Mas a gente quer realmente ser um elo entre os profissionais, Exato. Né? Um elo que une esses profissionais e os interesses do profissional. Então isso é muito importante para a gente. Tem um grupo também. Tem um outro grupo também chamado Papo de Paisagista, que é bem legal também. Fantástico. Tem feito um trabalho muito bom no sentido de trazer informações, fornecedores de espécies, alguma referência de planta, porque a gente está tendo sempre que buscar informação, né? Todo dia. Todo dia. Esses grupos, eles acabam favorecendo bastante essa descoberta por novas plantas, por novos fornecedores, que é uma coisa bastante interessante. Tem um comentário aí que eu não estou conseguindo ler. Você consegue? O paisagismo não trabalha somente com material vegetal, mas também com elementos construídos, pisos mobiliários, ergonomia e acessibilidade. Precisa de responsabilidade técnica. Perfeito. É isso aí. Lógico. Disse a Aline Basalto. Exatamente. O paisagismo é uma atividade multidisciplinar e que tem a capacidade de mexer com todos os nossos sentidos. É no ouvido. Deu uma travadinha aqui para mim, o som do Faisal. Voltou? Voltou. Eu bati sem querer aqui no meu fone de ouvido. Quando eu falei, o paisagismo ele mexe com o teu ouvido, no vento, numa queda d'água, num pássaro, em qualquer motivo ali o som vem. O cheiro, quando chove, cheiro de chuva, cheiro de flor, cheiro de fruto. No tato, que é o você tocar. No paladar, no que a gente come de frutas ou das próprias punks, que a gente não vai entrar nesse momento, no mérito, que é uma febre. É uma febre. É um assunto que ganhou muita repercussão. Hoje em dia está na moda falar em biofilia, que me irrita bastante, e punks. São os dois temas da moda. Você sabe... Você sabe que toda vez que alguém fala, que toda vez que começa um movimento, uma febre a respeito de algum assunto, eu me lembro de uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu comecei a estudar paisagismo. O professor olhou para nós e nos disse a seguinte frase: lembrem sempre, as modas passam, as plantas ficam. Nunca esqueçam disso. Essa talvez seja uma das maiores lições assim que eu levo para a vida, porque o que tu não pode abrir mão jamais é de ser autêntico, né, Marcelo? Eu acho que a autenticidade é o que diferencia o bom profissional do restante, do profissional que segue apenas a moda. E eu vou lhe dizer
que eu, a vida inteira, sempre tive a preocupação de fazer um jardim que fosse autêntico. Eu, sem Olha que legal. pensar em sustentabilidade, sempre pratiquei jardins sustentáveis, de baixo consumo hídrico, de baixa manutenção e que tivessem bastante personalidade. Eu tenho comigo uma frase que também é um ensinamento. Antes de ser belo, tem que ser funcional. E, logicamente, que nós que lidamos com a questão estética, vamos procurar a boa forma. E a boa forma vem de uma teoria alemã chamada Gestalt, que são jardins funcionais, que têm a melhor resolução, que têm a melhor proposta e funcionalidade. Então, Perfeito. baixo consumo, baixa manutenção. Olha o Bob Krell. O Bob Krell é um grande parceiro do mercado, que você poderia convidá-lo para essa palestra também. O Bob vive o mundo das casas. O Bob é um publisher, é um cara de marketing, é um cara de mercado. Me manda um oizinho aqui no privado, Bob. Vamos bater um papo aí, já quero conhecer. Bob Krell é um nome aí que ajuda bastante os profissionais e ele está... Fala, Boleta! E ele está realmente fazendo um novo trabalho que ele deve estar lançando aí e a gente faz parte do primeiro lançamento dele. Show de bola, coisa linda, que eu já quero conhecer. Chama a gente no privado aqui, manda um direct, vamos bater um papo, Bob. Porque nos interessa, com certeza nos interessa conhecer e vamos fazer esse bate-papo. Mas, ô Marcelo, olha só. Acabando o tempo, primo. Eu queria te perguntar o seguinte, olha só, você falou que o paisagismo, ele mexe com a nossa audição. E por falar com a nossa audição, não posso deixar de te perguntar, porque a galera tá... Na verdade, assim, quando eu anunciei, a gente tem um grupo privado do Território da Paisagem aqui no WhatsApp. Quando eu avisei que você vinha, a primeira coisa que me perguntaram, vai rolar um som? Ah, garoto! Olha, eu estou aqui, ó, estudando músicas. Olha aí. Tem gente que não gosta mais de CD, né? De CD. É uma plataforma ultrapassada. Mas eu te digo que eu vou neles para buscar tudo da minha linha do tempo. Então, recentemente eu ganhei uns 200 CDs. E eu fico aqui estudando um por um. É um trabalho fantástico. Porque a gente quem gosta, né? Essa memória afetiva musical, ou memória do tempo musical, que é o grande trabalho que eu faço como DJ. Eu achei que eu fosse falar muito mais de música do que de paisagismo. E dessa vez eu falei muito mais de paisagismo do que de música. Mas a verdade, o Flavinho tem o CD do Faisal. Eu realmente sempre fiz uns CDs e dava de brinde para as pessoas. Olha só. Porque eu acho que é uma linguagem universal a música, né? Isso aí não tem língua, não tem origem. A música fala para todo mundo. E eu vou lhe dizer que quando eu tomei a decisão de seguir a carreira de jardineiro, eu brinco que eu sou, sou jardineiro. Eu não sabia que isso fosse tomar conta de uma parte da minha vida profissional. Olha só que legal. Da minha história é que tudo que eu escolhi para fazer são coisas que me dão muito prazer. Imagina, meu amor, te amo. Oi, Juliana. Fazer jardim é um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida. Produzir plantas ornamentais não tem preço, porque ela estabelece uma relação do tempo com você. Nós estamos envelhecendo, mas as minhas plantas estão crescendo. De alguma forma, eu estou tendo algum benefício em envelhecer. Oi, Francis, querida! Muita gente querida aí, amigos prestigiando. Então,
ser paisagista foi uma decisão das mais certas da minha vida. Agora eu estou numa fase de viveirista de novo, coisa que eu comecei no início da minha vida, agora quase parando, quase pensando em pousar. Os viveiros explodiram na minha vida. Eu virei agora um caçador de plantas. Você não tem ideia como tem sido minha vida visitando viveiros, e estou montando o maior viveiro a céu aberto em São Paulo. Olha só! Olha só! Eu já estou com 6.000 metros quadrados. Olha o Marcelão Acorte, olha a minha filha querida. Arquiteta, não quis ser paisagista. Fiquei muito bravo. Ih, deu ruim, hein? Mas de qualquer maneira, somado a esta fase em que eu pensei que eu fosse pousar, a música veio e cresceu violentamente na minha vida. Hoje, dentro de uma agência chamada Briefing, que é uma das grandes agências do mercado de eventos e de festas, e eu estou cada vez mais envolvido com a música e consigo fazer da música um caminho para chegar no jardim e consigo fazer do jardim um caminho para chegar na música. É uma mão de duas vias. Eu vou lá, vou dar palestra e vamos encerrar o congresso com uma festa. Faisal é DJ. Vou lá, faço o jardim de uma casa, Faisal vai fazer a inauguração da casa. Vou fazer um restaurante, faço um jardim, estamos lá também como DJ. Olha, que coisa linda. Francis, querida, te amo. Amigas que sempre prestigiam. O Shed, de novo, um querido. Enfim, a gente acha que às vezes 1 hora é muito tempo, né? Juliana, minha amiga de Trancoso, meu braço direito lá, parceiraça. E é o que a gente precisa, fidelizar parceiros. Eu falei que às vezes o mercado é um pouco desunido, mas ele também tem sintomas de união, porque hoje todo mundo precisa um pouco do apoio logístico. Tocar uma obra em Trancoso não é uma coisa fácil. Não então, é uma coisa fácil. Parceiro, Juliana, por exemplo, vira e mexe, o viveiro dela lá, para mim, é um grande fornecedor para fazer os acabamentos finais. Fizemos uma produção lá de não sei quantas caixas de grama amendoim, porque você não pode acreditar, mas você vai para Trancoso, você não encontra grama amendoim. Olha só, e aí? O Valtinho Ramires, que é do mundo da música, diz: as plantas precisam de um DJ. Na realidade, existe um livro maravilhoso que se chama Vida Secreta das Plantas e não das árvores. Sim. É antigo pra caramba. Mostram o quanto as plantas são sensitivas e respondem a carinho, a música e a atenção. É uma coisa fantástica. Então, nesse momento aqui de quase 60 anos, em que a gente está querendo dar uma desacelerada e a pandemia veio para ajudar, botou ainda mais desejo desse processo de saber desacelerar, inclusive porque o mercado é muito agressivo e você vai ter que concorrer com gente jovem que vem com uma agressividade e com muita ferramenta, e isso causa um achatamento de preços. A gente tem todo um processo de entendimento. E a minha solução para não abrir mão do meu trabalho, do meu nome, do meu histórico, foi abrir uma sociedade. Eu dei metade da minha empresa de projeto, porque eu sou praticamente uma empresa verticalizada, eu sou produtor de plantas, eu sou viveirista, eu faço projeto, eu implanto. E no meio da crise, entre 2000, a Bruna, minha sócia, apareceu, Bruna! Pensei que você fosse fazer alguma pergunta difícil para mim aí, Bruna. Enfim, nesse processo que eu tenho a empresa verticalizada, eu consegui tirar a área de projeto, que é uma área que precisa de muito investimento em programas. E a gente tem uma novidade no mercado aí.
É, um olho no trabalho e o outro na live. É isso aí. A gente tem hoje uma novidade para o mercado. Camila, outra arquiteta nossa aqui aí que sorriu. A gente tem uma novidade para o mercado que a gente está entrando com um trabalho diferenciado de projeto, que é a nova geração, que é chamada de BIM, que é uma modelagem de projeto. Praticamente, o mercado de projeto de arquitetura migrou em 60%, 70%. O mercado de arquitetura, ele tá praticamente... Eu, esses dias ainda assisti uma live com uma grande incorporadora, e ela estava falando que ainda tem um bom percentual, mas está com os dias contados, né? Tá tudo indo para o BIM. Está com os dias contados, mas eu digo quem não foi ainda está atrasado. 70% é quase 100%, porque a hora que bateu 70%, o pulo para 100% é muito próximo, porque tem muita gente em formação, descobrindo como funciona o BIM e entendendo a linguagem de projeto do BIM. E isso tem nos trazido de novo o mercado imobiliário. Hoje nós estamos com 30 projetos na prancheta. Depois de um grande período de sofrimento, ficamos durante praticamente 2011 até 2019 com míseros trabalhos junto às incorporadoras, o que me deu a possibilidade de voltar para o mercado de luxo, nos grandes condomínios, Boa Vista, Baronesa, Itu, Carolina. Enfim, a gente teve que se reinventar para conseguir sobreviver. Porque na época que o mercado imobiliário estava bombado, eu tinha 120 funcionários, hoje tenho 25 funcionários, graças a Deus. Tem uma empresa de projeto que chegou a ter 16. Eu tinha 4 equipes, com 4 arquitetos coordenadores, e a gente teve que desmanchar isso tudo, porque o mercado praticamente se afundou. E agora o mercado retoma. E estamos absurdamente sendo consumidos novamente pelo mercado de incorporação. Que coisa bem boa. Olha, Marcelo, nós temos 2 minutos, irmão. Acabou a nossa isso conversa. Aí, acabou o nosso papo. Marcelo, quero te agradecer do fundo do meu coração pela sua disponibilidade, essa live maravilhosa. A galera gostou demais aí. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Pessoal, quem não nos segue ainda, nos siga aí no Território da Paisagem. A gente está sempre colocando informação e divulgando. Tem muita novidade bacana vindo por aí também. Estamos aqui com os dedos cruzados para o nosso evento presencial sair em setembro. Temos confiança que vai sair. Marcelo, um beijão para ti. Se quiser dar um tchau ainda aí. Eu quero saber se alguém quer essa live de novo. Quem quiser faz um positivo aí para ver se a gente volta. Para ver se a gente... Bora! Temos um positivo. É isso, vamos fazer a live no Viveiro. Por favor, Bruna, bota aí a nossa página aí do paisagismo antes que acabe, que é Marcelo Faisal Paisagismo. Quanto positivo. Foi muito agradável, fiquem com Deus e espero que a vacina chegue logo para a gente poder ter liberdade de ir e vir. Isso aí, vai chegar, tenho certeza que vai chegar e logo, logo a gente vai sair dessa, estaremos muito mais fortes. Pessoal, um grande beijo para todos vocês. Mais uma vez, mandar um abraço para os nossos grandes parceiros, pessoal da Colorines, pessoal da Bordas e Veredas, pessoal da Mariane Metais, da Telhado Vivo e o pessoal da Organi, nossos parceiraços também. Um beijo no coração de todos vocês. A live vai nos derrubar. Até segunda-feira com uma outra super live aqui. Beijo, Marcelo. Até mais. Tchau, Aldrey! Obrigado, território. Isso aí. Valeu, Michael. Tchau. Valeu.